Pessoal, acabou de terminar Palmeiras 2, Fluminense 1, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta e vence o bom time do Fluminense, que na minha opinião vem sendo até aqui, até a data deste vídeo, o melhor time do futebol brasileiro. É claro que ao longo do ano muita coisa pode mudar, muita coisa pode acontecer, mas no momento eu acho que o Fluminense vinha sendo o melhor time do futebol brasileiro no início da temporada. O Palmeiras recebeu o tricolor das Laranjeiras em Barueri, fez o seu dever de casa, venceu por 2-1, em um jogo que eu não acho que tenha sido necessariamente ruim do Palmeiras, mas é um jogo que o time voltou a apresentar velhos problemas e ainda mantém o sinal de alerta ligado para algumas questões. Falando da escalação, o Abel ele mantém o mesmo time que ele vem utilizando nas últimas partidas, então parece que pelo menos de momento parece que ele encontrou aí a sua formação que ele considera ideal. Vocês já sabem qual que é a minha opinião, né? Para mim esse time não tem que jogar na 4-3-3, para mim esse time tem que jogar na 4-4-2, mas ele vem tentando encaixar esse time na 4-3-3. E é um jogo em que o Palmeiras ele começa taticamente muito bem, arrumado dentro de campo, muito organizado, pressionando e criando boas oportunidades, né? O Palmeiras ele começa o jogo muito melhor do que o Fluminense, que entrou com uma escalação meio mista, né? É até meio esquisito falar dessa forma, né? Mas um ou outro jogador mais importante sendo poupado, mas no geral não era um time assim tão modificado. Mas o Palmeiras começa bem o jogo, o Palmeiras começa pressionando, é, faz o primeiro gol em um lance do pênalti que se origina numa roubada de bola no ataque, em que o Palmeiras consegue subir a sua marcação, consegue pressionar e roubar a bola no ataque, o que é algo muito bom, porque é uma dificuldade que o Palmeiras tem e apresenta tem um tempo, né? E sai uma bela combinação, o Vitor Roque dribla o Fábio, acaba sendo derrubado, o próprio Vitor Roque cobra o pênalti, que não foi um dos melhores pênaltis que eu já vi sendo batidos, né? Mas o importante é que foi gol, né? Ele confiou que ele ia chutar no meio do gol e o Fábio ia cair, e acabou saindo gol. Depois, logo na sequência, poucos minutos depois, tem o golaço do Alan, né? Do Alan, que é um jogador que vocês sabem que eu sou muito fã, que eu acho um jogador fantástico. Ele faz um grande lance individual, faz um golaço, né? Um gol assim. Um lindo gol de um jogador que a cada jogo que passa mostra melhora, mostra mais maturidade, se mostra um jogador mais completo dentro de campo, com e sem a bola. E eu quero ver, né, o que que o Abel vai fazer, porque hoje eu não vejo o Alan sendo reserva do time nem com a chegada do John Arias. É claro que o John Arias também não pode ser reserva, né? Eu quero ver qual que vai ser a solução do Abel para colocar essa galera toda para jogar junto, né? Ainda tem Paulinho voltando de lesão, né? Enfim, Felipe Anderson talvez podendo entrar. Mas enfim, esses primeiros 15 minutos do Palmeiras são muito bons e são muito promissores, né? E me deu aí a esperança de que a gente pudesse ver até um placar mais elástico no jogo de hoje, porque era o que vinha se desenhando, pelo que era o início do jogo do Palmeiras, mas também pelo que era o início do jogo do Fluminense, que era um início de partida muito ruim. O time do Fluminense hoje muito frágil dentro de campo, defensivamente mal, tendo dificuldade para trabalhar bem a bola. Só que aí o problema é que o Palmeiras ele consegue abrir essa vantagem e deixa de jogar. Não é que o Palmeiras ele abaixa um pouco as suas linhas e fica pelo contra-ataque, pela transição. O Palmeiras abre mão de jogar. O Palmeiras no primeiro tempo ele tem o gol do Alan e depois ele deixa de jogar a partida, que é algo que eu não consigo gostar de maneira nenhuma. Eu sou totalmente contra você abrir vantagem no placar e abdicar do jogo, abrir mão do jogo. O Palmeiras dá a bola pro Fluminense, que é algo que o Fluminense vai gostar. O Fluminense passa a ter campo. O Lúcio Costa começa a deitar e rolar na partida, porque ele passa a ter espaço. E o Palmeiras tem a sua transição defensiva muito exposta. E aí a verdade é que o Palmeiras defensivamente, nesse ano, e não só nesse ano, mas nos últimos 3, 4 anos, vem sendo algo assim extremamente preocupante.
E é o que eu falo, né? Se você tiver Marlon Freitas e Andreas Pereira de dupla de volantes, você vai ter problema, principalmente em grandes jogos. Eles podem até enganar diante de um capivariano da vida, mas contra um time organizado contra o Fluminense, você vai ter dificuldade. O Palmeiras, em alguns momentos no primeiro tempo, parecia um time de churrasco, marcando. Essa que é a verdade. Tomou o gol, poderia ter tomado empate. Eu vou falar a verdade pra vocês. Se o Fluminense tivesse virado o jogo ainda no primeiro tempo, não teria sido nenhuma surpresa. Porque defensivamente o time do Palmeiras se posiciona muito mal. E é algo que tem que ser corrigido, né? Os dois laterais do Palmeiras péssimos na partida. O Kelvin e o Piquerez completamente nulos. E é algo muito difícil de explicar, porque eles não conseguem fazer nada com a bola, eles não conseguem fazer nada sem a bola, eles não ajudam na defesa. Às vezes dá a impressão de que o Palmeiras ele joga o jogo sem laterais. É essa a impressão que fica, porque nenhum dos dois consegue produzir nada, defensivamente e ofensivamente. E a verdade é que o Palmeiras ter descido para o segundo tempo vencendo, descido para o intervalo com a vitória, foi até um golpe de sorte, né? Pela maneira que termina a primeira etapa, né? Uma primeira etapa de muito volume do time do Fluminense. Eu acredito até que na segunda etapa o time do Palmeiras conseguiu se reorganizar um pouco melhor. Eu acho que o Evangelista entra bem no jogo, no meio-campo, pelo menos taticamente falando. O Giai dá um pouco mais de segurança na defesa do que o Kelvin. Mas, no geral, o Fluminense consegue ter uma ou outra chance perigosa, nada parecido com o volume que teve no primeiro tempo. O Lúcio Acosta acaba saindo no intervalo, que pro Palmeiras é ótimo, né? E pro Fluminense é uma tragédia. A gente tem a entrada do John Arias, né? Jogando com um pouco mais de minutagem. E aí a gente vê o jogador fantástico que ele é, né? Um jogador que faz muito a diferença. Ele é completo em tudo que que ele se propõe a fazer. Ele é forte, ele é rápido, ele tem drible, ele tem velocidade, ele tem chute, ele tem passe. Sem a bola ele ajuda, ele volta para marcar, ele recupera. Ele faz tudo. Tudo que a gente pode pedir de um jogador, ele faz. Ele é absolutamente fantástico, né? E até emocionante a gente ver um jogador desse nível jogando no Palmeiras. Vamos ver o que o Abel vai aprontar, né, taticamente com esse time agora, porque uma coisa que me preocupa muito é ele ter deixado o Maurício no jogo durante os 90 minutos. E o Maurício. Alguém aqui gostou da partida do Maurício? Alguém achou a partida do Maurício minimamente útil? Porque, fora o passe óbvio que ele deu pro Vitor Roque no lance do pênalti, ele não fez mais nada no jogo. Eu acho que se a gente tivesse jogado com um a menos, não teria feito diferença, porque não fez nada, né, dentro da partida. Então a minha preocupação é o Abel colocar o Arias, mas tirar o Alan para manter o Maurício. Isso para mim ia ser um grande erro. O Vitor Roque também, falando do posicionamento desse jogador, ele jogando hoje mais como atacante, né, e não como ponta, que para mim não é só o que faz sentido, é algo que é o óbvio, né, por mais que o Abel em jogos passados tentou emplacar o Vitor Roque de ponta, aparentemente ele entendeu que isso não vai funcionar, né, é algo que me deixa muito feliz. Enfim, tem questões a serem trabalhadas, questões a serem resolvidas, mas no geral, uma grande vitória contra um time forte. Palmeiras, apesar de não performar tão bem e de ter problemas assim que precisam ser corrigidos, Palmeiras vem jogando melhor, isso é fato, vem jogando um pouco mais organizado, conseguiu uma grande vitória, manteve aí a liderança, sofreu muito, sofreu, mas vamos jogo a jogo e vamos ver se existe um norte, né? Se existe uma possibilidade do Palmeiras evoluir dentro da temporada. E aproveitar também que o Flamengo não vem fazendo um grande início de ano para tentar até fazer uma certa gordura dentro do Brasileirão, porque a gente sabe que cedo ou tarde o Flamengo vai encaixar e vai voltar a brigar pelo título, porque é muito mais forte do que os outros adversários, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço sempre aqui o like, o seu dislike, o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica. Compartilhe o canal, dê sempre aquela força para que esse canal continue crescendo, para que a gente consiga chegar em mais palmeirenses e rivais também, por que não? Que talvez gostem dos vídeos. Enfim, domingo tem Choque Rei pela semifinal do Paulistão, vai ser um jogo assim muito importante, é um jogo que eu espero muito, que me cria muito mais empolgação do que esse jogo de hoje. Mas é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e avante palestra!